Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 16 de dezembro de 2024. Ausente o vereador Tiago Brunet. Em aprovação às atas números 4.427, de 26/11/2024, 4.428, de 2/12/2024, 4.429, de 3/12/2024, 4.430, de 9/12/2024, 4.431, de 10/12/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Tiago Brunet. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Expediente do dia 16/12/2024. Pedidos de providências. Número 298, do vereador Juliano Baumgarten. Instalação de mais containers entre a Paim Filho e a Felisbino Francischini. Número 299, do vereador Juliano Baumgarten, conserto da rua Itacir Zatti, esquina com Seberi. Número 300, do vereador Juliano Baumgarten, conserto da rua Machadinho com Flores da Cunha. 301, do vereador Juliano Baumgarten, operação tapa-buracos na Capela de Todos os Santos. Número 302, do vereador Juliano Baumgarten, inspeção no local quanto à limpeza de boca de lobo, infestação de roedores e veículos abandonados na final da rua Severino Lodge. Ofício número 230 de 2024 da Secretaria de Gestão e Governo. Resposta ao pedido de informação número 91 de 2024. Ofício número 234 de 2024 da Secretaria de Gestão e Governo. Solicitação de juntar um número de documentos ao PL 45. Senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Felipe Maioli. E passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Partido Liberal. Oi, tudo bem? Fará uso da tribuna o vereador PC. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais participantes da casa aí, a imprensa. Venho trazer um assunto aqui meio que coerente, um assunto até bom. Vocês não veem, não olhem só atrapalhar, porque eu esqueci até meu óculos, tá? O último dia é meio assim, né? Tá. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, a crise e falta de recursos marcaram as gestões de 71% dos prefeitos dos últimos anos. Calma. No país. Sabemos que ainda há muito para fazer e ser feito. Mas, nem tanto, estamos chegando ao fim de um mandato em que o nosso município, sob a excelente gestão do nosso prefeito e vice, alcançaram significativos avanços na infraestrutura, na saúde e na educação. Uma frase que o nosso prefeito sempre falou prefeito, meu Deus, sem óculos não tem como, cara. Ai, tomar nos olhos. Acho que não serve daqui. Não vai? Opa, melhorou. Na infraestrutura, na saúde e na educação. Uma frase que o nosso prefeito sempre diz,
a maioria das obras este governo não tem placa. Aqui, o nosso hospital de portas abertas. Hoje, referência em saúde. Gostaria também de encerrar prestando minha gratidão à administração pública, ao partido PL, que me acolheu bastante aí, a nossa bancada, pelas oportunidades a mim alcançada e acreditaram em mim. Minha família, acima de todos, acima de Deus. Aos nobres colegas vereadores e vereadoras, meu muito obrigado por me aceitarem de braços abertos nessa gestão aqui, nesse mandato que eu fiz aqui, tá? Quero pedir desculpa, gente, pelas falhas. Realmente eu estou sem óculos e a coisa não está bem, né? Então é assim, ó. Mas deu para entender o objetivo das palavras, deu para entender, né? Deu para entender. Então era isso aí mesmo. Eu acho que a nossa gestão, gente, ela está de parabéns pelo que ela fez, pelo que ela produziu nesse mandato. E tenho certeza que seguirão fazendo muito mais ainda. Eu encerro esse mandato aqui a partir de quinta-feira, eu acho, mas saio muito tranquilo, com a minha consciência calma, que tentei fazer um trabalho bom aqui e ajudar os meus colegas. Às vezes a gente divergiu alguma coisa com algum colega, mas nada pontual e nada que nos assombre ou embarace a amizade da gente. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Quero dizer para vocês que aqui vocês sempre vão ter um amigo, vocês vão sempre ter um companheiro, independente de qualquer coisa, mas a vida é assim, a vida segue, a vida passa, as coisas passam e tu tem outros caminhos para alcançar para frente. Então, muito obrigado a todos e era isso, presidente. Obrigado, vereador PC. E convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite ao Clemente, ao Cilo. Boa noite a as poucas pessoas que nos acompanham aqui e aos que nos acompanham de casa. Boa noite, meu presidente. Boa noite, nossos vereadores, nossa vereadora. Bem, hoje é uma noite de muita chorumela, por assim dizer. Porque as pessoas que estão aqui, muitas vão estar felizes por continuar, outras vão estar tristes porque é o seu último mandato. E com isso, as pessoas, pode-se notar que as pessoas têm as mais diversas opiniões a esse respeito. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: termino meu segundo mandato com a certeza de que eu fiz tudo pelo melhor, de que eu fiz o que precisava, eu fiz amizades, eu fiz amigos que eu nunca, de jeito nenhum, vou esquecer, são amigos para a vida toda. Eu vivi algumas experiências que eu acredito que, para ser um verdadeiro vereador, todos deviam passar por essas experiências, que são as experiências de ajudar quando tem alguém que realmente está precisando de ajuda, que não é só para a gente colocar mais uma estrelinha no nosso currículo. Não, é para ajudar aqueles que realmente estão precisando da nossa ajuda.
Talvez, eu não tenho certeza, a essa altura do campeonato eu ainda não sei, eu ainda estou no limbo, mas existe uma chance de que eu continue como vereadora. Se eu quero, quero. Na realidade, quando me convidaram para fazer uma campanha, eu não queria mesmo. Mas depois de feito o trabalho, depois de trabalhar junto com muitas pessoas, depois de conhecer outras pessoas, eu acho que é importante estar mais alguns anos à frente do Legislativo. Não é tão simples assim chegar aqui e a gente se despedir. Não, não é. Assim como também não é fácil chegar aqui e dizer: eu sou candidato, fui eleito e vou continuar. São duas esferas dentro de um grande planeta e a gente não tem como se afastar disso. Mas eu quero dizer que, apesar de muitas encrencas que a gente passou aqui mesmo, né, no grande e no pequeno expediente, apesar disso, eu gostei muito, porque nós não podemos decidir nada sem que exista uma discussão maior. Cabe a nós a humildade de entendermos isso, de entendermos o quanto nós somos pequenos, Não adianta chegar aqui de salto alto e tentar mudar o mundo, porque não vai ser assim que vai funcionar. As pessoas que chegam aqui desta maneira vão se dar mal. Existe um espaço muito grande aqui para a humildade. E é na humildade que a gente deve pensar e agir. De qualquer maneira, estando aqui ou não na próxima legislatura, eu quero dizer que para mim foi algo muito bom. Para mim, eu aprendi muito. Eu entrei totalmente verde e eu pude aprender muito com o Paese, que está aí. Aprendi muito com o Gasolina, né? Então, eu acho que todos nós temos algo a dar e a contribuir. Nós não podemos simplesmente baixar a cabeça e olhar exclusivamente para o nosso umbigo. Nós temos que ter algo a dar, muito mais do que para receber. Mas, tirando tudo isso de fora, eu quero deixar uma última mensagem. Eu quero completar aquilo que o nosso amigo falou sobre os 71% dos prefeitos. Na realidade, foi 71,2%, e através da CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, que se reuniu para várias coisas, entre elas 13º do funcionalismo, etc. e tal. Mas essa confederação, eles fizeram estudos e chegaram à conclusão que
71,2% dos prefeitos, nos últimos anos, tiveram crise financeira. Falta de recursos, com o maior desafio de gestão nos últimos 4 anos. Nós não observamos isso em Farroupilha. Farroupilha cresceu nesses anos com pujança e, com certeza, vai continuar crescendo. Não somos nós que estamos dizendo isso. É uma Confederação Nacional de Municípios que está nos dando esses valores. Até então, o prefeito Feltrin dizia que 54% dos outros municípios estavam em uma situação financeira muito ruim, mas ele estava errado, são 71% e não 54%. Graças a Deus, nós não estamos entre eles. Nós estamos num bom aumento de obras, de saúde, de tudo que está acontecendo, nós estamos aumentando a nossa capacidade. E isso a gente deve a esse governo. Se houve alguma coisa que deu errada, bom, ninguém está 100% certo o tempo todo. Mas o importante é que, no final das contas, o governo acertou. E é isso que importa. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite especial ao Kiko Paese, meu sempre presidente do PP, meu colega e vereador desta casa. E a todos os demais que estão aqui nos assistindo, os vereadores eleitos, a imprensa e aqueles que nos assistem de seus lares, também uma boa noite especial. Bom, estamos encerrando os trabalhos este ano, porém, eu encerrando os trabalhos do meu mandato. E aí cabe uma reflexão desses 4 anos. Uma experiência importante, sim, importante. Inclusive para entender melhor o nosso sistema político. Um sistema que, no meu entendimento, merece ser estudado e sofrer reformas urgentes. Esse sistema, da forma que está posto, está longe de atender às necessidades da coletividade. Um sistema político enraizado de muitos interesses, principalmente os partidários, e poucos interesses do qual se propõe, na teoria. Porque um país que gasta 5 bilhões, recursos públicos, de fundo eleitoral para financiar a última campanha eleitoral, depois gastos para acomodar a companheirada, de alguma forma. E agora destina 7 bilhões de recursos públicos para emendas parlamentares à véspera da votação de uma reforma tributária. Onde somos um país com campanhas de fome zero, programa de Bolsa Família, sem saneamento básico, a pobreza em índices altíssimos, sem programas sérios para prevenção e enfrentamento dos efeitos climáticos, e assim por diante. Sim, tudo dentro da legalidade, ok. Mas e da moralidade? Talvez, na sua maioria das vezes, moral e política não estão bem alinhados. Assim, flagrado um sistema político de interesses partidários, sempre se sobressaindo aos interesses da coletividade. Enquanto tivermos um sistema em que os recursos públicos, aqueles que nós, contribuintes, pagamos através dos impostos, dos tributos, que não são poucos, são gastos na sua maior fatia na máquina administrativa, na máquina pública,
Por certo que não teremos recursos o suficientes para devolver para a população em serviços e muito menos de qualidade, o que é de direito, mas é o nosso sistema político. E parece que está tudo bem. Também não sei para quem. Muitos são as prioridades. Falta identificarmos as prioridades de quem. Mas, enfim, meu mandato se encerra com o sentimento de dever cumprido. Fiz meu melhor. Dentro, é claro, desse sistema político que está posto. Entreguei projetos de lei importantes para o município. Deixo a Frente Parlamentar das Mulheres instituída para as futuras lideranças. E levo um aprendizado e a certeza que não sou política, dentro do que esse sistema exige. Só estou na política e tenho muito a entender e aguardar mudanças nesse sistema político. Sonho? Utopia? Realidade? Quem sabe? Só gratidão a todos os meus colegas desta casa, pela paciência e parceria. Sim, podemos discordar, porque aqui, mesmo sendo um ambiente político, também é o campo das ideias. Sempre respeitei a todos e recebi o respeito de todos. Levo muitas lembranças boas e amizades que, por certo, estão longe dos interesses políticos. E desejo a todos os novos vereadores muito sucesso. Obrigada a todos, em especial àqueles que acreditaram no meu trabalho e me deram a oportunidade de estar hoje encerrando meu mandato. Vida que segue. Boa noite. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras, presidente, as pessoas que nos assistem aqui essa noite, aqueles através das redes sociais, através da TV Serra, nosso canal mais legível da Câmara de Vereadores, a Damate que acompanhou neste período aqui, Kiko Paese, que também foi vereador, os futuros vereadores que estão aqui também esta noite, que estarão aqui nesse próximo mandato. O Silo, o meu amigo lá, que às vezes me foge o nome, acho que estamos ficando Valandro. Quero dizer que esta casa é uma casa de debate, de discussões, e que tudo que vem ou que se assemelha aqui nessas discussões é provinda das pessoas ali de fora, ou seja, favor ou contra. Não há pessoas que concordem com tudo e não há pessoas que discordem de tudo. Então, procurei fazer isso nesse mandato, assim como fiz ao longo da minha vida, tanto profissional, quanto de voluntário, quanto de comunidade. Aquele serviço que muitas vezes você é presidente de uma entidade, mas nunca me coloquei como presidente, até porque a voz era de todos. Porque ali a gente sempre defendeu o interesse comum, com o objetivo firmado de fazer algo por aquela comunidade. Eu tinha um projeto estabelecido, tinha algo que a equipe decidia que iria fazer, ou seja, muitas vezes em construções de escola que fizemos, por mais de uma escola, eu participei das construções de quase da metade daquela escola, naquele período que nós trabalhamos em CPMs. Em comunidades a gente teve grandes revoluções, eu quero citar aqui que nunca usei este meu trabalho voluntário como palanque político, mas Carlos Fetter, eu participei de quase a metade da construção da escola. Depois, Escola do Caravaggio, Antônio Minella, mesmo o Instituto Federal, que é uma instituição de ensino que menos introduz a comunidade como geral, também estive envolvido. Depois, Associação de Moradores, onde a gente instalou inúmeras, acho que foram 140 lâmpadas em todo o bairro, onde os moradores pagaram suas lâmpadas há uns 15 anos atrás.
pela confiança do presidente, nós aí então cedemos para a prefeitura naquela ocasião, lâmpadas e braços mais potentes, e aquelas com luminosidade menor, a prefeitura fez uso, ou seja, a prefeitura ganhou porque ela instalou em outros locais. Pois, como presidente do Nova Vicenza, o coordenador de uma equipe, que eu era o coordenador de uma equipe, mas quem coordenava era a equipe, a gente fez grandes transformações quando passamos lá. Trocamos o telhado do salão, que custou caro. Reformamos todo o telhado da igreja, reformamos a pintura da igreja, que aquela igreja lá entrava água por um longo período, resolvemos. Fizemos calçadas, isso em 2 anos. Fizemos a calçada na frente da igreja, fizemos aquelas escadaria de pedras inteiras, que foi uma exigência minha, que era dela, media 4,20 metros de larguras, daí pela altura e pelo piso ali, 35 centímetros, enfim, que hoje é uma das obras que eu exigi que fosse assim para não dar manutenção, que mesmo que a pedra que a gente acha que não tem manutenção, sempre há manutenção nos rejuntes. Depois, no meu trabalho, sempre tivemos debates muito quentes, e até diria que na empresa que eu atuei, e lá eu tinha uma representação de desenvolvimento naquela empresa, tinha debates tão quentes quanto aqui, ou pior. E lá eu diria que o trabalho era mais cobrado, e eu tinha que estar muito mais presente, e não tinha horário, nem noite, nem dia. Eu morei, eu acho que um período no Ceará, que foram quase 6 anos, onde eu acho que eu não dormi na minha casa 2 anos. O resto eu viajava, eu tinha que responder pela empresa, no cargo do qual eu tinha que dar retorno. E assim foi a vida. Aqui, para mim, foi mais uma passagem de muitos debates, sim, e busquei sempre o meu perfil de trabalho aqui nessa casa, como em todos os setores dos quais eu participei. Produtividade. Diferente dos pensamentos políticos, se estamos errados ou não, para mim, nós só temos uma coisa certa nessa vida. Tem quem produz e quem não produz. Isso é fato. Isso em todos os setores. Porque podemos olhar, tem muitos bilionários que nunca produziram, mas, de uma forma ou de outra, buscaram os meios para estar como bilionário e fazer com que os outros trabalhem para eles. E assim, os políticos, muitas vezes, eles querem fazer com que os outros trabalhem para eles se manterem no poder. Na reportagem do Fantástico, nesse último domingo, teve aí, eu acho que, não me engano, acho que no estado do Brasil, do qual os políticos, assessores, prefeitos, estão transportando dinheiro de avião para Brasília, para as próprias prefeituras, dos quais são propinas de emenda parlamentar, que é distribuído para determinadas obras, daí não se faz essas obras, mas se distribui o dinheiro. Uma obra lá que eu acho que custou 10 milhões, e está lá a obra em escavação ainda, e a obra estaria com fotos, tudo como se estivesse pronto. Então, isso é o país da nossa política, que muitas vezes não é do político. Muitas vezes tem as pessoas por trás dos políticos que aceitam e corrompem o poder econômico que é de todos. Então, os políticos, na verdade, é uma base de sustentação de uma sociedade do qual nós vivemos. Quando falamos de político, nós temos que falar das pessoas, da sociedade. Eu represento aqui nessa casa, e sempre representei, um grupo de pessoas, dos quais eu vim deste meio deste grupo e tentei implantar nesses 4 anos o meu método, a maneira da forma que eu vivi até então, e continuarei até que eu viva dessa forma. E outros sempre trazem para si os seus métodos, os seus meios fáceis, muitas vezes, de conseguir conquistar aquilo que almejam. Não sofro por perder uma eleição. Claro que todos nós disputamos um campeonato,
ou campeonatos, ou temos disputas em nossas vidas, porque é do nosso ser. Eu já estou pensando claramente o que eu vou fazer o ano que vem, o que eu vou fazer nos meus próximos passos. Perder faz parte. Isso faz parte. Eu até disse aqui nessa casa que eu não perdi para ninguém, eu perdi para mim mesmo. Eu errei a estratégia da minha campanha. Não investi dinheiro, não investi nada nesta campanha que eu fiz. Por isso que eu perdi. Investi, talvez alguma coisa aí que o partido alcançou, alguma coisa de muito pouco valor. Quando se fala de emenda parlamentar, eu quero destacar aqui o partido PL, que ganha 1/5 de toda a emenda parlamentar que sai. Ele ganha 1/5 de todo o fundo partidário, é quase 1 bilhão só para o partido PL. Vocês acham justo isso? E aí, claro, aí a gente vem dizer, não, mas espera aí, a bandeira da direita está sempre certa, a bandeira da esquerda está certa? Está sempre certa. Mas quem está certa neste meio ou neste contexto geral, se nós muitas vezes defendemos aquilo que nós entendemos como certo? E quando, nesse momento, é um momento de muitas fake news, por exemplo, nós recebemos uma fake news, bom, se está de acordo do que eu penso, eu passo adiante. Eu quero fazer isso aqui e distribuir para todo mundo, mas está certo. Eu olhei lá para ver se está certo, se está errado, se aquilo confere com uma realidade, confere com a forma do que nós queremos de uma forma geral, ou só estou defendendo uma ideologia de um lado ou do outro. Então, muitas vezes as pessoas na política, nós somos a política das pessoas. Nós somos o mediador das pessoas. Nós não somos aqui política, porque temos que reformar a política, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Nós temos que evoluir com educação, nós temos que evoluir com empregabilidade, nós temos que evoluir com o crescimento econômico de uma forma geral, mas com um crescimento econômico parelho, não com a pequena minoria desse país ganhando 90% de nossa economia e a grande população ganhando a distribuição dos outros 10%. Aí fica fácil, muitas vezes, de manipular essa grande massa que, muitas vezes, realmente ainda está longe de nós sermos um país economicamente com renda distribuída de forma mais equilibrada, a nível de Europa e tantos outros países, dos quais, muitas vezes, nós queremos usar de exemplo. Mas a grande massa que nós defendemos, muitas vezes, da política, e aqui eu tenho vivido muito esses últimos períodos, esquerda e direita, eu vejo que os políticos espertos, muitas vezes, eles mudam de lado. Eu quero citar aqui meu conterrâneo Cherini, de Soledade, que militou mais de 30 anos num partido de centro-esquerda, PDT, 30 e poucos. Ele teve com Lula, teve com Brizola, e hoje ele se usa como referência nacional do partido de direita. Quer dizer, aqueles 30 anos que ele viveu num partido de centro-esquerda, que seria o PDT, do Leonel Brizola, ele bota tudo no lixo. Quer dizer, agora eu sou diferente, agora não sou mais, não penso mais como eu pensava antes, eu penso diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? Mudou a sua maneira de ser? Não. Ele entendeu que para atender os seus interesses eu tenho que mudar de partido. Então eu mudo de partido porque a onda, e principalmente agora no Sul, está muito mais, talvez para mim ter muito mais ganhos e espaço, é eu mudar de lado. E assim são as pessoas. As pessoas, muitas vezes, voto por ideologia, voto por uma série de questões, mas não voto pelo trabalho do político. Então, as pessoas que trabalham, eu não estou aqui
chorando, querendo fazer mazelas, chorando mágoas. Não, não estou não. Mas as pessoas, é definido o voto, muitas vezes por ideologia, como eu já falei, por um churrasco, por uma carteira de cigarro, por qualquer favor, por qualquer favorzinho individual. Então, ninguém pensa no coletivo. Quando nós falamos em reforma política, e o político continuar agindo dessa forma, e as pessoas entendendo que essa forma é certo, então, nós não temos que querer mudar a política. A política está certo assim, porque é assim que muitos candidatos políticos são reeleitos, eleitos, enfim. Mas quero dizer, primeiro quero agradecer aos meus colegas vereadores, que sei, não somos perfeitos, tive falhas, quero pedir desculpa nesse mandato de 4 anos, quero dizer que foi um aprendizado diferente, e também, principalmente, para entender de como funciona o sistema político, o sistema público. Não vou falar nem político, que político todos nós somos, a população inteira é política. Quero falar que aprendi muito aqui de como funciona o sistema público. Então, mais uma vez, me direciono aos meus colegas vereadores, quero aqui agradecer a todos, a paciência, a todos os nossos debates, que eu acho que foram enriquecidos um com o outro, ou seja, contraditório ou a favor. Então, muito obrigado. Até mais. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, os senhores vereadores e vereadoras, a imprensa, as pessoas que nos assistem aqui nessa noite, vereadores eleitos, dirigentes partidários, amigos que nos assistem também das plataformas digitais. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o vereador Juliano e eu, professor Juliano e eu, estamos apresentando um projeto de lei, ele já tem um número 25/2024. Evidentemente que esse projeto ele vai só dar entrada aqui, depois nós vamos desarquivar ele na legislatura vindoura. O projeto diz a respeito da proibição do uso de celulares e aparelhos eletrônicos por alunos nas escolas públicas de Farroupilha. Fica proibida a utilização de celulares e outros dispositivos eletrônicos pelos alunos nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino nas seguintes situações. Aí descreve, depois tem o artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, 6º e 7º. Trata da proibição do uso de celulares durante a duração da aula, bem como nos intervalos, e tem ali a possibilidade de uso, contanto que tenha a autorização por parte dos professores para momentos específicos de pesquisas e outras questões relacionadas às aulas. Vai ser um projeto que vamos debater muito no ano que vem, certamente, mas é importante dizer que esse projeto já está sendo debatido em nível nacional. Existem vários municípios que já apresentaram esses projetos, que já foram aprovados, inclusive é exemplo do Rio de Janeiro. Tem um debate também no Congresso Nacional. Eu espero que aprove no Congresso Nacional, que vira uma lei geral, uma lei única, né, para que todos os brasileiros possam estar amparados por essa lei. Eu acho importante isso porque o celular ele não tem sido um bom conselheiro dos alunos em sala de aula e nós precisamos debater esse tema. Mas esse debate vamos fazer no ano que vem, certamente. Quero também dizer que encerro aqui, nesse mês, nesses próximos dias, esse certamente o último discurso aqui do grande expediente dessa casa, os meus 4 mandatos de vereador. Ou melhor, meus 3 mandatos. Vou para um 4º. Eu disse aqui dessa tribuna, quando da posse, que os 4 anos passariam rápido. E é verdade, estamos bem na finaleira, vereador Kiko. O senhor que também já esteve nessa casa.
E essa casa ela está reservada aos debates públicos, de interesse público. Quem vem para essa tribuna defender os seus próprios interesses está fadado ao insucesso, certamente. Está fadado aos insucessos. Eu quero aqui reconhecer o discurso do Amarante, um discurso brilhante, o discurso da vereadora Clarice também. Inclusive, vereadora, quando nós falamos de interesses próprios, interesses particulares, que depois de eleito tem que acomodar os amigos, o exemplo típico aqui em Farroupilha, né? Temos aqui para votar a criação de uma secretaria para acomodar suplentes de vereadores, ou para virem para a Câmara, ou para acomodar o titular lá para o suplente poder permanecer na casa. Isso é na prática aqui. Quando nós falamos disso, nós não podemos achar que temos que pegar um avião e viajar 2 horas para chegar a Brasília. Nós temos aqui dentro do município e dentro dessa própria casa. É verdade isso. Não estou dizendo que é culpa desse governo, mas é isso. Um governo passou 4 anos dizendo que tinha que reduzir despesa, portanto não criava secretarias. No último mês de governo, nos últimos dias, manda um projeto de lei para a Câmara para criar uma secretaria. Dizendo, inclusive, que a criação da secretaria não trará despesas. Então, eu pergunto, lá atrás, quando reduziu as secretarias, era para reduzir despesa. Agora, você cria uma secretaria porque não vai criar despesa? Vai, né? Cá entre nós. Então, nós precisamos fazer essas observações para que a gente não pense que o problema sempre é do vizinho, que nunca é o nosso problema, que o problema sempre é de Brasília, que o problema sempre é do Piratini, que o problema é de um outro município, ou que o problema é do Nordeste, como já foi dito nessa casa, né? Injustamente. Então, nós precisamos ter esses cuidados e saber que nós também temos questões a resolver. Eu acho que quem chega a esta casa, chega por algum motivo. Não chega em vão. Chega por alguma bandeira. Chega porque defende a sociedade. E essas defesas, elas sempre têm que ser levadas em consideração, que é pela coletividade, e nunca pelo interesse particular do vereador. Né? Eu lembro aqui nessa casa, que eu fui vereador lá de 96 a 2000, depois de 2000 a 2004, dos grandes debates que se fazia nessa casa. Não tinha o excesso de votos de congratulações e de aplausos, de homenagens. Essa casa produziu muito mais votos de congratulações e de aplausos do que propriamente projeto de grandes discussões para a sociedade. Nós tivemos aqui diversas audiências públicas que propusemos nessa casa para debater a questão da agricultura. Nós não tivemos nunca a presença do prefeito aqui. Nós tivemos debate aqui para debater o assunto das estradas rurais. Nós não tivemos a presença do prefeito aqui. Nós tivemos debate aqui para discutir a contratação de mão de obra rural, que é um problema seríssimo que os agricultores enfrentam. Não tivemos a presença do prefeito aqui. Nós convidamos e tivemos aqui em Farroupilha a presença do ministro do Trabalho, que se reuniu com todos os prefeitos da região. Nós não tivemos a presença do prefeito e nem de um representante dele. No outra semana ele foi para Brasília conversar temas com o Ministério do Trabalho, quando poderia ter conversado aqui pessoalmente com o ministro. Quem representou o município, os municípios e os prefeitos, o anfitrião foi o prefeito de Bento. Então, acho que quando a gente faz o discursinho, que a gente quer atacar Brasília, a gente tem que olhar para a nossa cidade também. Não é que tem que fechar os olhos. Mas a corrupção não está só do Mampituba para cima. Nós tivemos problemas sérios aqui em Farroupilha. Secretários foram demitidos, mais do que um, que não foram esclarecidos essas questões, não foram esclarecidas. Esse tema tem um silêncio ensurdecedor sobre esses temas. Teve pessoas que foram demitidas antes da campanha e recontratadas depois das eleições. E essas pessoas, às vezes, são usadas como referências na casa.
Então, nós, como vereadores que participamos desta sessão legislativa, dessa legislatura, não importa quem foi reeleito ou não. O importante é que até o dia 31 de dezembro de 2024, esses são os vereadores dessa legislatura. Dia 1º de janeiro de 2025, teremos outros vereadores. Eu estarei participando da próxima legislatura também, com 1.193 votos colhidos junto à população. A maior votação de toda a história minha política. Mas isso não importa. Qualquer pessoa que concorreu tinha a oportunidade de se eleger ou não. Quem não concorre, não se elege. Veja como a política é dinâmica. O candidato a vereador mais votado de um partido de oposição, de uma candidatura de oposição, vira secretário do prefeito, agora, de 2025. Não estou falando da pessoa, conheço a pessoa, acho uma pessoa competente, inclusive tenho uma boa relação com essa pessoa, mas é para ver como a coisa muda, né? Então, nem sempre a gente pode jogar que um lado está extremamente certo ou o outro está extremamente errado. E eu acho que existem pessoas boas de todos os partidos. E existem pessoas que causam problemas em todos os partidos. Por exemplo, há uma possibilidade do vereador Jorge Sense ser o presidente dessa casa, presidente da mesa diretora da casa. O Davi hoje é o nosso presidente. Nós votamos no Davi, foi eleito por unanimidade. O Jorge, há uma grande possibilidade também de ter o nosso voto. O que eu pedi? Pedi para o Davi, pedi para o Jorge. Por que vocês não fazem uma mesa pluripartidária? Não vai sair, sabe por quê? Porque ainda não está maduro a consciência política dessa casa para entender que a direção da casa em nada tem a ver com a prefeitura. É a direção da casa. Nós não precisamos nos ajoelhar diante do Executivo e nem o Executivo diante do Legislativo. Nós somos independentes e harmônicos entre si. Agora, fazer uma mesa pluripartidária, ao meu ver, só engrandeceria, primeiro, o Poder Legislativo. Segundo, engrandeceria a quem vai sentar ali e compõe essa mesa pluripartidária. E eu não participaria, até porque sou advogado e a OAB nos impede, né, vereadora Clarice, de fazer parte da mesa. Pode até fazer, mas não pode advogar depois. Então, eu acho que essas atitudes ainda faltam para o nosso município e para a nossa política. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a mesa diretora da Assembleia são os 3 partidos que mais têm deputados. Independentemente de quem quer que seja. Se é de oposição, de situação, de esquerda, de direita, de centro ou apolítico, como tem alguns que pregam, é os 3 partidos que vão dirigir a Assembleia Legislativa. Aqui em Farroupilha tem aquela enfadonha rusga entre oposição e situação, que eu acho que seria um momento ímpar para superar isso. Eu acredito que o Jonas, prefeito eleito, tem todas as possibilidades de fazer um bom governo. E se vocês pegarem o meu discurso de 2021, eu também disse sobre o Fabiano Feltrin. E, aliás, o Fabiano não teve 100 dias, o Fabiano teve 400 dias de trégua, sabe, da oposição. Então, não teve oposição que impediu ou atrapalhou o governo dele. O que teve foi, eu acho, ao meu ver, sinceramente, falta de humildade, de conversar com as pessoas, de receber as pessoas. Ah, mas foi reeleito. Bom, tudo bem, mas eu acho que somente ser reeleito não é o suficiente. Então, eu acredito mesmo, o vereador Tiago, aqui, que foi eleito vice-prefeito, é o vice-prefeito a partir do dia 1º de janeiro. Tenho certeza, Tiago, quando a gente precisar de levar alguma demanda do município, vai nos atender, ou vai encaminhar a quem nos atender, né?
A gente tem já alguns secretários que foram escolhidos. A gente deseja a todos que tenham sucesso nessas suas atividades que irão desempenhar e que nós aqui na Câmara possamos sempre analisar os projetos importantes. E o que é macro, a gente tem que tentar buscar um consenso. Mas não dá para o Executivo mandar um projeto de lei para a Câmara, que nem agora mandou das estações de tratamento, e a gente pedir para eles segurarem, para a gente discutir melhor o projeto, e eles não nos atendem. Pedir para debater com a sociedade, disseram, não, vamos debater depois de aprovado. Não, não é isso. Aquele projeto das estações de tratamento, amanhã nós vamos pedir vistas e vamos encaminhar emendas. Né? O projeto da Secretaria, de criação da Secretaria, eu não vejo que seja desnecessário a criação, mas eu acho que seria muito mais importante você desvincular a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, por exemplo, é uma grita, inclusive teria o apoio das entidades como a FEA, por exemplo, como o Coman, que pede, inclusive, para criar essa secretaria, desvinculá-la. Aí criou uma que não tem nada a ver com as necessidades das pessoas. Eu não vi ninguém reivindicando por essa secretaria. Então, será que ouviu as pessoas? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, veja bem, nós precisamos debater mais isso aí. E debater mais significa debater com a sociedade, com as pessoas. Se criou um conselho de gestor, como é que é? Conselho de gestor comunitário? Foi feito o pedido de informação sobre o Conselho, nunca mais se ouviu falar no Conselho. Então, meus colegas, tenhamos todos nós um bom final de ano, bom Natal, e que o ano de 2025 seja melhor ainda que 2024, que já foi muito bom. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Abre mão. Encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.